Pessoal, o assunto que eu queria trazer hoje é um assunto bem importante, porque eu sinto que, assim como muitas vezes eu acredito que já passei por isso, talvez vocês possam ter passado também, que é se sentir menos produtivo durante a pandemia. Eu converso com várias pessoas que trabalhavam sempre no modelo presencial, pessoas que já trabalhavam no modelo híbrido, e elas comentaram que, poxa, eu acredito que eu sou muito mais produtivo porque eu tenho trabalhado muito mais. Então, enquanto na empresa eu trabalhava 6 horas, 8 horas, hoje eu tenho trabalhado 10, 12. Então, eu sinto que hoje estou em casa e sou mais produtivo. E a gente ouve muito isso, não sei se vocês passam por isso também, mas eu acabo ouvindo bastante. E no meio da pandemia, muitas empresas, tiveram que se reinventar, levar as pessoas para dentro de casa, as pessoas tiveram que se reinventar e claramente a gente ficou um pouco perdido. Como trabalhar, dividir o que eu faço em casa, meu momento de lazer, meu momento momento com a minha família, com o meu trabalho, dividindo isso de forma saudável e continuar sendo produtivo sem passar por um burnout, uma exaustão. Então, eu acredito que um dos pontos mais importantes é a gente saber diferenciar o que é produtividade do que é estar gastando tempo com diversas atividades, diversas ações que não te levam ao objetivo. Então, eu acredito que esse é um dos principais desafios e eu quero comentar um pouquinho sobre isso e também depois trazer 3 pontos aí que vão dizer como vocês podem ser mais produtivos, ajudar, seja individualmente, seja equipe, seja na companhia, Então, muitas pessoas, o primeiro ponto é que elas acreditam que quando eu sou produtivo, eu alcancei um alto nível de atividades. Eu estou fazendo muitas coisas. Eu sou produtivo quando eu faço 31 mil ligações. Sou produtivo quando eu mando 1000 e-mails. E isso não é necessariamente ser produtivo. Ser produtivo é eu saber quantas ligações eu tenho que fazer para atingir a minha meta de, seja vender 10 carros, seja vender 10 casas, gerar 30 clientes de consórcio, seja o nicho que a empresa trabalha. E a gente que trabalha num contexto digital, é mais desafiador ainda, porque tudo acontece dentro do ambiente digital. E quando a gente fala de produtividade, são várias variáveis, que vão integrar a produtividade, porém muito disso parte da pessoa, das ferramentas que ela usa e de quão bem ela se prepara. Então eu queria comentar sobre alguns pontos, para que a gente possa refletir sobre essa questão da produtividade. Então falando um pouco sobre um ponto que eu acredito que é o mais importante, que eu venho aprendendo todos os dias e acredito que vocês também, que é se preparar com antecedência. Uma frase que eu ouvi bastante é: ninguém se prepara enquanto trabalha. Você não está se preparando para algo quando você está produzindo. Então, para que você atinja a produtividade, você precisa se preparar, estar pronto, saber o que você vai fazer antes de você fazer. Eu gosto bastante da analogia do bolo, A analogia do bolo é a seguinte: quando eu vou fazer um bolo, eu preciso ter os ingredientes com fácil acesso. Então, eu preciso saber tudo que eu vou usar e ele precisa estar fácil. Segundo, ele precisa estar todos os ingredientes na temperatura correta, porque isso pode dar algum tipo de problema na massa. Terceiro ponto, eu preciso saber o momento que eu vou colocar os ingredientes, porque se eu coloco um antes do outro, pode interferir também na massa. E o quarto, eu preciso saber o tempo que eu vou gastar para fazer o bolo, desde a minha preparação até ao momento que eu vou assar. Eu gosto bastante dessa analogia porque os ingredientes, eu preciso saber como profissional quais ferramentas eu vou usar e eu preciso ter elas fáceis no meu dia a dia para que eu consiga ser produtivo. Então não adianta eu querer fazer 100 ligações se eu não tenho uma ferramenta de VoIP, se eu não tenho um telefone fácil, se eu não tenho uma boa internet, se eu não uso uma agenda, se eu não tenho as ferramentas, os materiais, manuais, tudo que eu preciso para ser mais produtivo de forma mais rápida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é estar tudo na mesma temperatura, Eu preciso estar alinhado com as variáveis da minha produtividade. Então, se eu sou, por exemplo, um técnico em TI,
A maior parte do tempo eu dependo da minha produção individual de realizar códigos, etc, né? Seja o que um back-end, um front-end ele faz, para ele poder chegar nas atividades. Mas se eu dependo de outras áreas para realizar as minhas atividades, todas elas precisam estar alinhadas comigo. É o que eu chamo de estar no mesmo nível, estar alinhados, é a mesma temperatura. Então eu preciso saber com antecedência quais são as pessoas, as áreas que eu preciso, seja de informação, seja das ferramentas delas, seja de alguém que faça algo para mim, para eu poder realmente operar, para que eu esteja preparado. Usar tudo no momento certo. Um dos pontos mais difíceis de ser produtivo é fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então eu ligo, aí eu paro de ligar, aí eu mando mensagem, aí eu paro de mandar mensagem, aí eu preencho um relatório, paro de preencher o relatório, aí eu já não lembro mais que alguém me mandou uma mensagem, preciso voltar. Então eu não estou usando as minhas ferramentas no momento certo. Um dos pontos que pode te ajudar e me ajudar é criar blocos de atividade. Então, eu sei que na parte da manhã eu preciso fazer mais ligações porque é o momento em que as empresas estão comercialmente ativas, né? Então, já que eu preciso fazer isso, eu vou ligar 1 hora, 2 horas. No final do dia, eu reviso meus e-mails. Então, saber qual é o momento certo de usar as ferramentas, usar a minha inteligência, o meu tempo para realizar determinada atividade. E o quarto e último ponto, né, da analogia do bolo, é saber o tempo que eu vou usar para cada atividade. Então, uma questão que eu gosto bastante de falar com a minha equipe é assim, não adianta eu colocar todas as atividades às 9 da manhã se eu não vou conseguir concluir todas às 9 da manhã. Então, eu vou colocar das 9 às 9h10 o que eu vou realmente fazer. Das 10 às 10h30, o que eu vou realmente fazer. Poxa, se existe mais esforço mental do que físico, né? Ou algo mais operacional, eu vou gastar mais tempo. Então, saiba exatamente quanto tempo você vai usar para isso. E como que eu me preparo antes, né? Então não dá para eu me preparar na segunda. Se na segunda eu tenho que ligar, se eu tenho que fazer determinadas atividades, tenho que fazer reunião. Então uma coisa que eu tenho utilizado e eu aprendo com vocês e com outros colegas de trabalho é revisar no final de semana, separar um dia para montar a minha agenda. Então eu monto a minha agenda com as principais atividades. Como nós estamos falando de uma dinâmica que muda muito, é claro que ela vai sofrer alterações, mas eu preciso saber que na sexta-feira eu tenho que ter uma meta batida, eu tenho uma responsabilidade a ser entregue, então eu uso um dia no final de semana para realizar a montagem da minha agenda, montar um e-mail, escrever o que eu preciso falar, às vezes a gente se comunica, então faça isso com antecedência, seja, vou gastar 2 horinhas no sábado, 1 horinha no domingo. Então, separe um tempo, não precisa necessariamente, né, ser no domingo ou no sábado, você pode fazer isso todos os dias à noite, você pode fazer na segunda noite, né, se você tem uma dinâmica diferenciada, mas esse é um ponto muito importante. Se a gente não se prepara com antecedência, automaticamente a gente vai ser consumido pela uma alta demanda de informações e aí você vai ser um profissional reativo. Vem a informação, eu reajo. Tive um problema, eu reajo. Não gerei uma determinada quantidade de vendas, eu reajo. Então, se preparar com antecedência vai te ajudar a atingir uma produtividade maior, tá? O segundo ponto é, comece o mais cedo possível. Tem uma frase bem interessante que é Deus ajuda quem cedo madruga. E ela é verdade, né? Eu tenho aprendido isso também dia a dia. Eu acho que é um dos principais desafios, né? Que é começar o mais cedo possível. É claro que cada profissional ele vai ter uma dinâmica, as pessoas são fisiologicamente diferentes, então cada pessoa tem uma dinâmica, porém quanto mais cedo você começar, mais tempo você tem para realizar as atividades mais importantes. Então deixe para mais cedo o que você precisa de mais atenção, o que você precisa pensar mais, né? Precisa gastar mais tempo ali de produção mental. Comece, por exemplo, poxa, se eu preciso às 10 fazer uma reunião, às 8 eu já estou mapeado a minha pauta, eu já falei com todas as áreas, eu já montei um determinado esquema que eu preciso apresentar, porque você também não cai nesse medo e nesse problema de 9h30, 10, 11 horas da noite você estar ali ainda tendo que produzir. Poxa, não consegui fazer aquilo, não consegui entregar, não consegui falar. Então, ser produtivo não é você começar às 9 e até às 10. Ser produtivo é você começar às vezes às 7, às 6
E meio-dia você para, almoça, tem um tempo ali para estudo e 3 horas você volta, vai até às 6 e você concluiu seus objetivos do dia. Então, quanto mais cedo a gente aprender a começar a trabalhar, mais fácil vai ser essa dinâmica, né? E eu costumo falar também que começar mais cedo depende de dormir mais cedo, né? E então não é só você se preparar para o trabalho, mas é você planejar o seu dia como tudo, né? Luísa é uma pessoa, seja em casa, seja no trabalho, então eu preciso planejar todas as minhas tarefas para que eu saiba que, poxa, se eu preciso dormir 8 horas, eu vou dormir tal horário, eu acordo, quanto tempo eu demoro para me arrumar, quanto tempo eu demoro para tomar meu café. Então, nesse contexto de home office, a gente precisa construir tudo isso, porque a gente meio que mesclou, né, o que é presencial com o que é online, vida pessoal com vida profissional dentro de casa, quando a gente está no contexto de home office, né? E o quarto ponto, né, eu falei um pouquinho sobre tecnologia, né, é importante a gente usar as tecnologias. Então, use e abuse das tecnologias o máximo que vocês puderem, agenda, Trello, CRMs, a gente conhece várias ferramentas a cada dia, né? O Notion, que é muito importante, estou gostando, estou aprendendo a mexer. Que mais? O Airtable. Então, usar as ferramentas vai te ajudar a pelo menos não ser esquecido, né? Não tem aquela questão, poxa, tinha reunião, esqueci. Poxa, tinha tal tarefa, esqueci. Se você tem a sua agenda ali no Google e todo mundo hoje tem, né, Gmail, não tem como se esquecer. Se você coloca ali a tarefa, ela vai popar para você, né? Então, usar tecnologia é muito importante. Porém, o quarto ponto, eu acho que ele é muito legal e ele é muito importante. Trace metas e recompensas. Tanto recompensas pessoais quanto recompensas para a empresa. Então, olha que legal, né? Poxa, eu tenho o objetivo de ler 6 livros esse mês. Supor que você colocou esse objetivo. Então, você se preparou quais são os livros, quais horários eu vou ler. Recentemente estava assistindo um podcast e o preletor estava comentando que ele lê 3 vezes por dia. Então, ele lê meia hora de manhã, meia hora ali perto do almoço e meia hora à noite. De manhã, ele lê livros que vão estar relacionados à produtividade, à performance, ao trabalho dele. De tarde, ele lê livros que vão fazer com que ele tenha mais conhecimento sobre um determinado assunto. E à noite ele lê sobre qualquer coisa, seja religião, coisas mais supérfluas, né? Então ele se preparou, ele sabe quais livros ele vai ler, os horários que ele lê e por que ele está lendo aquilo. Então isso é um ponto muito legal. Então ele traçou metas e ele se recompensou pelaquela meta. Então, poxa, se eu alcançar aqueles 6 livros, lê-los ao final do mês, eu vou fazer uma viagem no final de semana. Eu vou, sei lá, sair para jantar com a minha esposa. Eu vou, sei lá, comprar uma roupa que eu quero muito, me dá um celular novo. Pensa numa coisa que você gosta, traça um objetivo, se prepara e quando você alcançar, se recompense. Todo mundo gosta de ser recompensado, né? Todo mundo gosta de receber alguma coisa. E trace metas. Isso é uma coisa que a gente aprende muito no comercial, né? E a gente acaba levando para tudo na vida. Meta. Então, eu tenho que ter metas na minha vida. Então, se eu quero atingir uma produtividade muito alta e eu preciso trabalhar menos horas, vamos supor que você quer se dedicar num projeto pessoal ou uma outra coisa, eu preciso traçar uma meta de horas. Então, olha, eu tenho que trabalhar 7 horas por dia. Então, eu não posso me distrair com coisas que vão me tirar da meta. Eu quero comprar um carro, então eu preciso guardar R$3.000 por mês. Como eu vou guardar R$3.000 por mês? Então, eu me planejo, crio metas, porque se eu só falar, preciso comprar um carro, eu não sei quando, eu não sei quanto é esse carro, eu não sei quanto eu vou precisar para ter o carro, então a meta fica jogada e automaticamente você não alcança. Então, é muito importante você ter metas e alcançar essa meta com uma recompensa. Isso tanto no pessoal quanto para a equipe. Para a equipe é muito legal, né? Remuneração, um bônus diferenciado, uma viagem em grupo, um jantar. Então, oferecer experiências pessoais e em grupo, tanto para fortalecer o time, para fortalecer a comunicação. E essa produtividade faz com que a gente tenha uma sensação de entrega, né? Poxa, deu tudo certo, consegui. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente não pode cair nesse engano de que é normal eu trabalhar cada vez mais, ter menos tempo para mim, para minha família e não atingir os meus resultados ou os resultados da companhia. E esse é o maior problema. Então, eu preciso
sempre me preparar, cada vez mais, com mais antecedência e melhor. Eu preciso começar o mais cedo possível, usar as tecnologias e traçar metas e recompensas para que eu alcance isso. É isso, pessoal.